Minha carreira foi decidida por um telefonema num domingo de outono em 1934, às 9 horas da manhã. Você ainda quer estudar etnografia? Claro, sem dúvida. Então, candidate-se a uma vaga de professor de Sociologia na Universidade de São Paulo. Os subúrbios estão cheios de índios que você poderá estudar nos finais de semana. Ça a été peut-être l'expérience décisive de nos existences. Não seulement parce que Foi provavelmente a experiência decisiva de nossas vidas. Era a primeira vez que jovens professores expatriados trocavam seu país por uma terra distante. Cada um de nós encontrou lá, em seu campo de pesquisa, antropologia, sociologia, geografia ou história, uma quantidade extraordinária de informações numa área ainda pouco explorada no velho mundo. Nos deparamos, então, com uma situação semelhante à dos europeus nos séculos XVI, XVII e XVIII, quando tudo era possível e qualquer estudo despertava interesse. Quando nada de definitivo tinha sido dito sobre o assunto, porque ainda não havíamos esgotado o problema. Para nós, foi uma verdadeira revolução espiritual. Foi minha primeira experiência em trabalho de campo. Para mim era muito importante e perturbador encontrar uma sociedade miserável e, confesso, de certa forma, repugnante. Os índios viviam quase sempre completamente bêbados. Ao mesmo tempo, conservavam uma forma de arte muito refinada e extremamente delicada. Esse foi o principal impulso para minhas reflexões sobre tudo o que escrevi depois sobre as artes dos povos considerados primitivos e sobre a nossa própria cultura. Os Bororo têm um dos sistemas religiosos mais complexos conhecidos no mundo. Envolve todos os tipos de deuses e um ritual riquíssimo. Nas poucas semanas em que fiquei com os Bororo do Rio Vermelho, todas as noites foram dedicadas aos rituais e às cerimônias. Os Nhambiquaras estavam em situação quase oposta. Na verdade, as razões que me levaram aos Nhambiquaras não foram muito nobres. Me atraiu viajar para uma das regiões mais longínquas do Brasil, ver índios que, diferentemente dos Bororo, eram quase desconhecidos. Me atraiu a possibilidade de encontrar uma sociedade muito pobre do ponto de vista da cultura material e da organização social. Eu diria com a própria essência da vida social reduzida à expressão mais simples.
No ar, eu me sentia um viajante e um arqueólogo de campo, buscando em vão reconstituir o exotismo com a ajuda de fragmentos e ruínas. Detesto as viagens e os exploradores. Mesmo assim, estou aqui, disposto a contar a história de minhas expedições. Mas levei muito tempo para me decidir a isso. Faz agora 15 anos que deixei o Brasil pela última vez. Durante todos esses anos, muitas vezes planejei escrever esse livro, mas uma espécie de vergonha e desencanto sempre me impediram. Não há espaço para a aventura na profissão de etnógrafo. Ela é só uma circunstância inevitável que afeta o trabalho na medida em que faz desperdiçar semanas ou meses. O fato de serem necessários tanto esforço e gastos inúteis para alcançar o objetivo de nossos estudos não traz mérito algum. Ao contrário, esse é um aspecto negativo de nossa profissão. As verdades que buscamos tão longe só têm realmente valor se esse material inútil não for considerado. O campo de trabalho sul-americano, ao menos quando eu o conheci, era mais da natureza do que do homem. Isso colocava a humanidade em perspectiva. Por outro lado, se existe uma parte do mundo que continua sendo um mistério para nós, esta parte é a América. Exploração não é tanto uma questão de percurso, mas uma investigação aprofundada. Um episódio passageiro, um fragmento de paisagem ou uma observação entreouvida podem fornecer os únicos meios para se compreender os horizontes. De outra forma, seria infrutífero. Para um observador desatento, essas aldeias podem parecer pouco diferentes das aldeias dos camponeses brasileiros mais próximos, mas ao contrário delas, essas não têm paredes. Elas são um tipo de combinação entre as moradias dos brancos, de onde a forma do telhado foi copiada, e os velhos abrigos nativos com telhados chatos de sapé. É aqui, né? Lá no outro de Rio Pitu, outra aldeia, onde tem coravão, onde tem gado. Aqui é o Francisco Balsa, que arrendou aqui. Arrendou aqui a terra. E está criando gado. Ele está criando. Foi abandonado em 45. 45? 45. Ah, já faz muito tempo. Muitos anos. É aqui da reserva. Ainda é reserva? É reserva. Aqui da reserva.
Não, senhor. Não? Uhum. Alguém que conheceu esse senhor? É outro, né? É outra pessoa? É. Não, é eu mesmo. Ah, Uhum. tem lá mais outra pessoa. O outro é que manda minha. Eu acho que é ele que manda minha filha. Esses índios cavaleiros pareciam figuras de baralho. Havia reis e rainhas. As tarefas secundárias eram executadas pelos Guana, que tinham língua e cultura diferentes e haviam se estabelecido antes na região. Os Guana cultivavam a terra e cediam parte da colheita para os Mbaia em troca de proteção. Um alemão do século XVI se aventurou nessas regiões. Ele compara o relacionamento entre as duas populações com as que existiam no seu tempo na Europa Central entre senhores feudais e servos. Quando Gonoen Hodi, um ser supremo, decidiu criar o homem, primeiro extraiu da terra os Guana, depois as outras tribos. Na partilha deu aos primeiros a agricultura e aos últimos a caça. O trapaceiro, outra divindade do panteão nativo, percebeu então que os Mbaia haviam sido esquecidos no fundo do buraco e os tirou de lá. Como não havia sobrado nada, eles ficaram com a única coisa disponível, que era oprimir e explorar os outros. Pode haver um contrato social mais profundo do que esse. Este é um livro em que tomei a liberdade de dizer tudo o que me veio à cabeça sem nenhuma pretensão etnográfica. Eu gostaria de dizer que mesmo quando estudamos seriamente essas coisas, mesmo quando tentamos fazer um trabalho científico, ainda há um espaço que é indispensável para o resto. Os antigos escritores afirmam que as festas, especialmente aquelas de fases importantes do crescimento das crianças nobres, eram caracterizadas por exibições femininas. Mulheres fantasiadas de homens simulavam desfiles de guerreiros, danças e torneios. Esses camponeses maltrapilhos, perdidos no seu longínquo território pantanoso, eram um espetáculo deplorável. A degradação se tornava mais impressionante pela obstinação com que haviam preservado certas coisas do passado.
Os costumes de um povo como um todo são sempre marcados por um estilo e se reduzem a sistemas. Eu sou de opinião de que o número de tais sistemas é limitado. Nos jogos, sonhos ou delírios, as sociedades humanas, assim como os indivíduos, nunca criam completamente. Apenas escolhem combinações de um repertório ideal que seria possível reconstituir. Esses personagens de algum romance de cavalaria